Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vídeo 4 começando, da sequência do nosso projeto, migrando um projeto real de uma estrutura Windows IIS para uma estrutura moderna em Docker. Hoje vamos começar o vídeo consertando um bugzinho que ficou do vídeo 3, que é o acesso ao nosso portainer, que é o nosso painel gráfico de containers. Então a gente vai ajustar essa configuração e tem bastante coisa aqui para fazer também. Vamos começar a preparar a nossa estrutura de dados com PostgreSQL, mais Redis para cache em memória. E é isso, pessoal. Se inscreve no canal, deixa seu like aí e vamos embora fazer esse projeto aqui acontecer. Já compartilhando minha tela aqui, lembrando que é um projeto real em produção. Então, se você não acompanhou os primeiros passos aí, sugiro, vou até deixar o card aqui em cima, que você veja ali, tem uma playlist com a introdução, né? O vídeo número 1 é a introdução. E já fizemos toda a contratação ali da nossa VPS no Hostinger. No vídeo passado a gente fez a primeira subida ali de container. Então sugiro que você volte aí caso queira acompanhar o projeto completo. Aqui embaixo, então, um pouquinho das tecnologias que a gente tem utilizado aqui. Acrescentei o Redis que estava faltando, que é para a parte de cache de memória. E vamos começar o conteúdo. Essa aqui é a proposta, então, para esse vídeo 4. Eu corrigi o erro de DNS que ficou ali na estrutura do vídeo passado. Então, a gente vai subir os containers ali de dados, né, para o Postgre, Redis, fazer toda a configuração ali de acessos, né, de usuários master. Configurar a conta na Brevo, né, que vai ser a nossa ponte para envio de e-mails com o nosso domínio. A pretensão aqui no próximo passo é fazer a migração dos dados do SQL para o Postgre, mas eu acho que vai ficar muito denso aqui para esse vídeo. Provavelmente essa etapa aqui de migração dos dados vai ficar para o vídeo 5. Voltando aqui para o navegador, aparentemente o erro aqui do nosso endereço não estar acessível é porque a gente não configurou aqui corretamente aqui no Cloudflare. Aqui com o meu ambiente da Cloudflare, eu vou clicar em Add Record, o type dele, vou colocar como CNAME. Aqui no name, eu vou ver se eu consigo configurar nessa conta free aqui do Cloudflare o endereço genérico, então fica asterisco .vps, ou seja, tudo que tiver antes aqui de .vps ele deve aceitar, e o target vps.irenteseguros.com.br. O proxy status eu vou manter ele cinza, igual aos demais, e salvo dessa forma. Ele aceitou o endereço genérico aqui com asterisco. Dessa forma, o nosso endereço deve passar a funcionar. Então, aproveitando aqui que eu tenho o endereço aqui da VPS, eu vou acessar aqui com a porta 81 para a gente acessar o nosso Nginx Proxy Manager, que no caso ele já estava logado, que ele estava com a senha salva. E aqui a gente tem a configuração que foi feita no vídeo passado, que é o endereço aqui do nosso portainer. Então, como a gente fez a configuração ali na Cloudflare agora, ele deve ter passado a ser válido nesse momento. Então aqui a gente vê que a mensagem ali de erro já não aparece mais. Aqui ele está dando uma mensagem de timeout aqui, por questões aqui de segurança, está pedindo para reabilitar a instância aqui do portainer. Então a gente vai ver como resolver isso daqui também. Voltando aqui no Nginx Proxy Manager, vamos ver se a configuração agora de SSL vai funcionar. Então a gente request a new certificate, force SSL, safe. Agora deu sucesso, depois de ter configurado o host na Cloudflare, tentando acessar aqui novamente para ver se mudou alguma coisa. Então, para reiniciar aqui o serviço do portainer, a gente pode fazer aqui direto do Visual Code, na máquina aqui da VPS, limpando aqui o terminal, comando clear, e dito o comando docker restart portainer, que é o nome do container que a gente quer reiniciar. Feito isso, agora 10 segundos ele deve reiniciar. Voltando para o navegador, agora a gente vai verificar se resolveu esse problema. Carregado o portainer, ele pede para a gente criar uma conta imediatamente aqui de administrador. Definida a senha para admin, eu clico em Create User e estamos aqui no painel visual da nossa VPS para os containers. Aqui na tela inicial do portainer, ele cai nessa telinha de Quick Setup. A gente vai utilizar esse Get Started aqui do Docker, que ele vai buscar aqui diretamente no ambiente do portainer o que ele tem aqui configurado para o Docker. Aqui ele já identificou a rede local, listando aqui os nossos dois containers, vamos clicar para verificar. E aqui ele dá todas as informações ali que tem dentro da nossa VPS, aqui no nosso caso os containers. Então ele está aqui com o Nginx Proxy Manager e o portainer. E à medida que a gente for criando outros containers, eles vão aparecendo aqui no painel para a gente. Finalizamos aqui a primeira etapa do vídeo, vamos criar a conta aqui no Brevo, brevo.com. Então aqui a gente vai clicar em inscreva-se grátis. Eu vou pedir para inscrever-se com o Google, com a conta da Irente Seguros. Aqui ele pede algumas informações. Nome da empresa e site, colocar o site da corretora. Aqui preencher os dados de endereço. Ele pergunta algumas informações sobre a empresa e aqui ele pede um número de celular para fazer uma validação. Verificando. E aqui ele pede para fazer a seleção do plano. Então a gente vai seguir com o plano grátis. O plano grátis ele está bem discreto aqui, no botãozinho branco. Então é só clicar aqui, tá? E pronto, temos a nossa conta criada aqui na Brevo. Então eu clico aqui no menu superior e clico em configurações, SMTP e API, gere uma nova chave SMTP. Vou dar o nome aqui de VPS Irente, vou manter a variante padrão e criar.
Vou copiar essa chave aqui para um bloco de notas e manter ela segura, que se eu não me engano ela aparece uma única vez aqui pra gente. Aproveitando aqui a configuração da Brevo, a gente vem em remetentes, domínios, IPs, vou vir em domínios e já configurar o domínio aqui da Irente Seguros. Aqui ele pede para autenticar o domínio e a gente vai manter a configuração de autenticar aqui automaticamente. Clique em continuar. Aqui ele pede para fazer o login na Cloudflare. Ele pede autorização para estar fazendo a configuração. E pronto, automaticamente ele já fica autenticado. Deu sucesso na configuração. Feito esse registro do domínio, agora a gente consegue fazer a configuração do nosso e-mail do Gmail para ser utilizado com o domínio que a gente quer aqui da Irente Seguros. Então aqui eu acesso a conta do Gmail, venho em configurações, ver todas as configurações, contas e importação. Aqui na área de enviar e-mail como, eu vou clicar em adicionar outro endereço de e-mail. Aqui ele pede para configurar qual o nome que eu quero que seja enviado quando eu disparar o e-mail. Eu vou manter aqui Irente Seguros e no endereço de e-mail contato@irenteseguros. Próxima etapa. Agora ele pede a configuração do servidor SMTP que a gente vai copiar ali da Brevo. Voltando aqui para o site da Brevo, a gente volta aqui na configuração de SMTP. Então eu copio aqui a configuração do servidor SMTP. O nome de usuário é o login. E a senha é o valor da chave que ele mostrou pra gente naquele primeiro momento e eu deixei salvo aqui no bloco de notas. Preencho a senha e clico em adicionar conta. Então aqui ele informa que deu sucesso aqui na configuração, ele fala que mandou um e-mail aqui para confirmação. Bom pessoal, ali ele mandou um e-mail de confirmação, só que aparentemente ele não chegou ali na minha caixa de entrada, eu tô achando porque ele tá apontando ainda pro endereço aqui de e-mail antigo. Então eu vou acessar aqui só para dar uma confirmada e depois a gente valida toda essa estrutura aqui, se ficou funcional. Então é isso pessoal, a gente vê que o e-mail aqui de confirmação do Gmail chegou, então vou clicar aqui para dar uma confirmada. E a partir desse momento configurado, se eu vir aqui, por exemplo, em escrever e-mail, ele me dá a opção aqui de enviar com a conta configurada. Dessa forma, então, pessoal, a gente já corrigiu aqui o item 1, já fizemos o item 3, agora a gente vai subir os containers aqui do PostgRE mais Redis. Voltando aqui para o Visual Code, dentro do nosso projeto aqui de infraestrutura, nós vamos criar um arquivo aqui, newfile.env. Esse daqui é um arquivo que é onde vai ficar concentrado nossas variáveis de ambiente. Então aqui a gente vai definir senhas e outros parâmetros ali que vão ser compartilhados ali pela aplicação. Eu vou colar aqui uma estrutura que nós vamos utilizar. Aqui no caso eu estou com alguns dados fictícios, depois eu vou preencher com as senhas corretas que eu vou deixar aqui no meu ambiente. Mas basicamente é chave e valor. Aqui é o nome da chave e o valor que vai ser utilizado ali, compartilhado pela aplicação. Agora nós vamos também preparar a parte aqui do PostgRE, então a gente vai criar uma nova pasta aqui, que ela vai conter um shell script, né, que fala que é um script auxiliar que vai ajudar nessa preparação aqui inicial do PostgRE. Então a gente vai chamar uma pastinha de Postgres init, vou criar o arquivo shell newfile, o arquivo vai se chamar init-db.sh, e eu vou copiar e colar o conteúdo do mesmo arquivo que eu estava utilizando aqui para o meu ambiente local. Aqui esse script, ele começa a fazer algumas configurações e ele puxa aqui as variáveis de ambiente que a gente configurou ali no arquivo .env. Então o usuário que a gente definir e senha ali também, eles vão ser utilizados aqui nesse arquivo. Ele já vai deixar configurado também os usuários aqui para a nossa estrutura do N8N e da Evolution API. Feitas as configurações do nosso arquivo .env e do nosso arquivo .sh, agora a gente vai ajustar o nosso Docker Compose para colocar o PostgRE SQL mais o Redis. Então logo abaixo aqui do nosso portainer eu vou adicionar os dois serviços, PostgresDB e Redis Cache. Aqui no serviço do Postgres a gente consegue ver que ele está chamando o shell script que a gente acabou de criar e também utiliza as variáveis de ambiente que a gente configurou no arquivo .env. No Redis também ele puxa aqui do .env a senha que a gente definiu. E abaixo a gente vai configurar mais uma estrutura que ela é chamada de volumes. Essa configuração serve para guardar os dados em um ambiente físico e caso o container caia e eu precise subir ele novamente, a gente não perde os dados que estiverem salvos aqui no nosso banco. Todas as configurações que a gente vai fazendo, a gente vai salvando com Ctrl S, ou se o seu Visual Code também estiver programado para salvar automaticamente, pois se não salvar o arquivo, ele não reflete aqui na hora de executar. Feita a configuração dos serviços e do volume, agora a gente vai rodar o Docker Compose novamente para subir os serviços que a gente acabou de configurar. Então o comando é igual que a gente executou no vídeo anterior, Docker Compose app-d. Digitei aqui o comando Docker errado, então vou consertar aqui e executar novamente. Ele falou que não encontrou aqui o Docker Compose porque a gente não está na pasta correta, então a gente precisa acessar a pasta Irente em infra e agora sim a gente executa o Docker Compose app. Está subindo os containers. E agora a gente executa aqui Docker Logs apontando ali para o nome do container do Postgres e verifica que ele subiu com sucesso. Database System is ready to accept connections.
vindo aqui no Portainer, automaticamente já apareceram aqui os 2 containers que a gente acabou de criar. E é isso, pessoal. Encerramos aqui por hoje, fizemos bastante coisa, já evoluímos bastante aqui, né, a nossa estrutura. No próximo vídeo, então, a gente vai começar a fazer a migração dos dados ali do SQL para o Postgres. E também vamos começar a subir a nossa estrutura ali de aplicações, API.NET e os nossos fronts ali em Angular. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aí nos comentários, quiser que a gente aprofunde algum assunto também, é só falar. Muito obrigado aí pela paciência, por ter assistido até aqui, e até o próximo vídeo, hein, pessoal? Deixa o seu like e se inscreve no canal.